Hoje nós estamos aqui com um contador, ele é especializado, ele tem um escritório de contabilidade. Na realidade é uma pena que ele tem escritório de contabilidade no Rio de Janeiro, mas todo mundo pode ter acesso a ele. O escritório dele é na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 583, sala 208. Os telefones, e aí por telefone você pode contratá-lo, né? Que são os telefones no Rio de Janeiro, 021 2255 0009 ou 3904 4282, sempre o 21 DDD. Ou então o Nextel também aí, para quem tem o rádio, né? 8 asterisco 82635, ou então 78471303, ou ainda quem tem acesso pela internet, tem um e-mail pierino2.ntg@terra.com.br. E ele hoje então está aqui com a gente para falar dessa questão complicada. É uma questão que a gente vive aí, que a gente enfrenta no dia a dia, que é a questão da doméstica, do empregado doméstico, né? É uma necessidade. Hoje nós que estamos, principalmente mulheres, no mercado de trabalho aí, tendo que trabalhar, mas nós temos filhos, temos as obrigações de casa e precisamos dividir isso com alguém. Então temos que contratar um profissional especial para isso, e é o empregado doméstico, né? A empregada doméstica que vai cuidar da nossa casa, a quem nós entregamos o nosso lar. Então existe, antes de tudo, uma questão importante, de um relacionamento importante de confiança entre ambos, né? E que esse tratamento de confiança possa, antes de tudo, ser respeitoso e de seguro para ambos os lados, né? E aí, antes de eu passar para ele, eu só queria dizer a vocês o seguinte: essa questão nos traz aí essa grito social aí de impostos dali, impostos daqui, e a gente então, quando contrata um empregado doméstico, ele às vezes fica, mas um salário só, e tem um piso, parece, para empregado doméstico, mas é só um salário, e ele diz assim, é muito pouco, mas infelizmente nós que contratamos não pagamos só isso, porque o governo nos impõe muitas obrigações, então para aquilo ali nós estamos pagando mais, alguma coisa a mais. E aí a pessoa diz, não pode pagar 2 salários, 1 salário e meio, mas aí nós vamos chegar a mais de R$1.000. E é um dinheiro muito grande para quem paga. Às vezes até para quem recebe, diz, não, é pouco até não, porque você, profissional, está ali dentro da nossa casa, você almoça lá, você toma um café, você vive, e naquela hora, o que você está deixando de usar em casa, você está utilizando na casa, você também já está economizando. Isso também já é um fator importante, né? Mas quem vai falar sobre isso com a gente é o Pierino De Angelis. Eu queria dizer a ele que é um prazer estar com ele aqui. Ele também, além de tudo, é advogado, mas ele exerce mais essa área contábil, é mais atuante na área contábil e tem esse escritório de contabilidade. E eu queria então, Pierino, que você colocasse essa questão da empregada doméstica, falasse pra gente o que é o profissional doméstico, quais seriam os direitos dele, quais seriam os deveres que ele também tem, porque como todo cidadão, todo mundo tem deveres e direitos, né? Então, a gente conversar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai evoluindo para tirar as dúvidas, e quais são as dúvidas, inclusive, mais frequentes. A gente tem aqui algumas das dúvidas mais frequentes. Tá bom? Vamos lá falar um pouquinho da doméstica, desse assunto aí tão importante para a gente. Sim, doutora Isa. Boa tarde a todos. A minha vinda aqui é justamente passar a mensagem dos direitos e deveres, tanto da patroa como da doméstica, porque essa relação é uma relação que tem que ser feita em harmonia, porque nós temos a doméstica dentro da nossa casa. Então tem que haver uma harmonia entre as duas, e nada mais do que os direitos de cada uma para que não sejam prejudicadas, nos seus direitos, e que cause uma ação trabalhista. Então a finalidade de um escritório de contabilidade é exatamente evitar ações trabalhistas, através do conhecimento, tanto para a patroa como para a doméstica, dos seus deveres e direitos. É certo, é isso mesmo. Isso é tão importante que aí surgem várias questões. Quais seriam os direitos da doméstica? Quando eu vou contratar uma doméstica, quais são os direitos que ela tem? Primeiro direito é a anotação na carteira do trabalho, que deve ser feito em 48 horas. Muito bem. Então, na carteira do trabalho, a patroa deve registrar o salário, o início e a função da empregada. As funções da empregada doméstica não é só empregada doméstica, são diversas. Por exemplo, empregada doméstica, babá, cozinheira, motorista particular, secretária, até enfermeira pode ser exercida no âmbito da família. Toda pessoa que presta serviços numa casa de família sem lucro, né, pode ser considerada doméstica dentro dessas classificações. Tá certo. E aí,
Então, nós contratamos, temos que assinar a carteira em 48 horas, isso é importante, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Depois da gente assinar essa carteira, como é que funciona essa questão do salário? Existe uma obrigatoriedade, existe um piso salarial, existe um valor máximo, um valor mínimo, como é que funciona isso? Sim, o valor mínimo em 2009 das domésticas, a partir do dia 1º de janeiro, é R$ 512,67, R$512. Muito bem. O salário das domésticas, ele é reajustado todo ano no mês de janeiro, porque ele acompanha o salário mínimo estadual e o salário do sindicato das domésticas. Muito bem. Então, um fato comum que acontece, muitas vezes, a patroa paga mais do que o salário mínimo. Paga R$ 800, R$ 700 e recolhe sobre um salário. Isso é fraude. O Instituto deve ser recolhido sobre o salário real que a doméstica recebe. Por quê? Porque ela pode ser prejudicada na sua aposentadoria, amanhã no seu auxílio-doença, pode ser prejudicada no salário maternidade. Então, o que acontece? Se ela recebe um salário e a contribuição é abaixo desse valor, ela será prejudicada futuramente. É verdade. E a questão de férias, 13º, fundo de garantia, como é que funciona? O fundo de garantia é obrigatório, não, né? Sim. Então, vamos começar pelo fundo de garantia. O fundo de garantia, hoje em dia, é uma coisa optativa. O patrão somente vai recolher o fundo de garantia se na admissão ele concordar em recolher. Hoje em dia, como a doutora Isa bem frisou, é raro acontecer isso porque a carga tributária do patrão de doméstica, nós podemos dizer que varia entre 30% e 50% o custo da doméstica. Por quê? Porque muitas vezes a doméstica não dorme no emprego, ela mora longe. As conduções são caras, às vezes ela tem que tomar 4 conduções, 2 de ida e 2 de volta. Além disso, o patrão tem que recolher 12% de INSS e tem que, além do vale transporte, tem a refeição, né? E, por exemplo, o material de higiene não é obrigatório, mas muitas vezes o patrão paga sabonete, escova de dente, pasta dental. Quer dizer, no final, se nós formos fazer as contas no lápis, o custo pode chegar de 30% a 50% do salário da doméstica. Tá certo. Bom, essa questão. Aí o INSS, então vamos ver o que a gente tem que recolher, né? Tem o piso salarial, então 512 é o mínimo. Sobre esse 512, o que a gente tem que recolher de INSS, fundo de garantia, se você optar, não é obrigatório, né? Objetivo. Como pagar o 13º, como pagar férias? Bom, as férias são concedidas após um período de trabalho de 12 meses, são concedidos 30 dias contínuas, acrescidas de 1/3 do valor do salário, sendo que a patroa poderá comprar somente 10 dias dessas férias. A doméstica ela não pode vender acima disso, que aí seria contra a lei. Então, a patroa pode adquirir os 10 dias, então a doméstica tiraria 20 dias de férias. Quanto aos descontos, o patrão recolhe 12% e a doméstica recolhe 8%. O total do Instituto é 20%. O vale transporte é descontado do salário, é 6% sobre o salário, e o resto é complementado pelo patrão. Então, se uma doméstica, por exemplo, ela mora longe, pode ter um custo até de R$200 de custo de vale transporte, e a maior parte desse custo vai para a patroa. Mas então, quer dizer que as férias é uma questão importante, e aí eu vou deixar até para o próximo bloco, que é a questão das férias. É o seguinte, essas férias, ela então tem obrigatoriamente que tirar os 20 dias. E eu posso, então quer dizer que esses 10 dias eu também posso dar os 30 dias. Eu posso querer fornecer os 30 dias. Sim, pode dar os 30 dias. Se a doméstica quiser, ela pode vender 10, não mais do que isso. E os 20 dias tem que ser de natureza contínua. Não pode conceder férias de 10 dias, depois mais uma semana e assim por diante. Bom, a gente vai dar um intervalinho e volta já, porque esse bloco já acabou. E eu vou prosseguir falando dessa questão das férias, que eu tenho algumas dúvidas aqui e eu tenho certeza que é dúvida de você também. Até já, gente. A gente volta já.